Fala galera, vocês pediram, nós atendemos. Segue o vídeo super especial para vocês. Buffer Overflow, conceitos e exploração. Para quem não me conhece, meu nome é Elvio Júnior, tenho aí mais de 20 anos na área de TI. Dentre esses 20 anos, pelo menos uns 10 na área de segurança e nos últimos anos focado mais em segurança ofensiva. Sou um entusiasta de low-level exploitation, então buffer overflow, shellcode, enfim, binary exploitation, enfim, outras linhas de atuação aí. Atualmente especialista de segurança no banco original e tem aqui embaixo os links do meu site e do GitHub. Tem bastante coisa interessante nos dois aí para vocês. Qual é a nossa agenda de hoje? Principais impactos de um buffer overflow, conceitos básicos de pilha, anatomia de buffer e de um buffer overflow clássico, exploração de um buffer overflow clássico e a cereja de bolo para esse vídeo para vocês. Um shell reverso que não é identificado com Windows Defender. Então esse é um shell reverso que nós criamos e nós utilizamos no treinamento de shellcode. Então a gente cria ele do zero lá dentro do treinamento de shellcode e ele não é identificado no Windows Defender. Então eu vou mostrar para vocês aqui nesse vídeo que o Defender estará habilitado e mesmo assim a gente consegue fazer o shell reverso sem nenhum problema. Buffer Overflow. Atualmente, o Buffer Overflow é uma vulnerabilidade que oferece um alto risco e um risco em potencial. Tá? Porque o programa pode causar um crash, pode se tornar instável e o pior de tudo, pode ser executado um comando remoto, uma execução remota de comando, né, de um código arbitrário que a gente chama na máquina que está sendo atacada, tá? Que pode comprometer a segurança de todo o sistema. Tá? E muitos malwares utilizam o Buffer Overflow como base do exploit para ter sucesso naquilo que ele está tentando realizar. Vamos a alguns outros exemplos do que a gente pode fazer com o Buffer Overflow. Negação de serviço, mudança do fluxo do programa. Então, a gente pode usar outras funções dentro do próprio programa para dar um bypass, por exemplo, numa checagem de segurança ou alguma coisa assim. Execução de código arbitrário, que é executar o nosso código, aquilo, a gente como atacante, executar um código dentro da máquina atacada, que é isso que nós vamos fazer aqui neste vídeo para vocês. Como pode ser feito? Elevação de privilégio. A grande maioria dos exploits de elevação de privilégio se utilizam de buffer overflow para realizar esse processo. Tá? Comando e controle, quando o atacante tem comando na tua máquina, tem controle na máquina e ele persiste esse determinado comando e pode aí finalizar a aplicação. Geralmente, um overflow acaba causando o término abrupto dessa aplicação que está sendo atacada. Mas é óbvio, muita gente diz, cara, Buffer Overflow é coisa do passado. Hoje eu tenho que, cara, eu tenho que trabalhar com XSS, SQL Injection, sei lá, XXE, alguma coisa assim. Não que não seja importante. Hoje é importante, a área de web é uma das áreas que está mais em alta hoje, né? Porque a maior parte da superfície de ataque está na web, está exposto na web. Então, sim, não estou menosprezando, é extremamente importante também. Mas existe um outro lado, uma outra vertente de atuação, que é a vertente de Buffer Overflow. E eu vou mostrar aqui para vocês alguns porquês dos muitos que vale a pena a gente dar uma estudada e dar uma trabalhada em cima do Buffer Overflow. Primeiro deles, olhando o Mitre, então olhando lá todos os CVEs gerados, a gente pode dar uma olhada, a gente pode ver que os últimos CVEs aqui, por exemplo, só em 2020 tem um monte de CVE. Já vou mostrar uma tabelinha com números. CVE de Buffer Overflow aqui, ó, o número que a gente tem. Eu fiz uma busca aqui só por Buffer Overflow. Então a gente pode ver que
é um número considerável, é um número consistente de exploits. Se eu jogo isso aqui no decorrer dos anos, eu vejo que todos os exploits, tudo como foi trabalhado, como foi atuado em cada um dos últimos anos, aí a gente tem aí mais de 10 anos de estatística, e só nesse ano nós já temos aí 96 exploits criados. E qual é a pegada aqui que é o interessante disso aqui? É que 90% desses exploits, desses CVEs, na verdade, dizendo aqui, melhor dizendo, 90% desses CVEs não tem exploit público. Então, pelo fato de não ter exploit público, é muito comum de no momento que um administrador precisa priorizar entre a correção de um CVE que tem exploit público para um CVE que não tem exploit público, ele vai priorizar aquilo que tem exploit público. Aí aqui é a oportunidade para você, como atacante, para você que conhece Buffer Overflow, de atuar criando o teu próprio exploit. Você busca no seu CVE, você não precisa procurar um zero day. Você pode procurar um CVE que já existe, que não tem exploit público e trabalhar dentro dele e ter sucesso no teu processo de pentest ou na ação que você está realizando ali. Dando uma olhada aqui no Instituto SANS, é colocado aqui os top 25 falhas mais perigosas de software. Tá? Então esse relatório aqui é de 2019, então do ano passado, aí é de setembro a outubro, se não me falha a memória. E se nós dermos uma olhada nesse cara aqui, o top 1, que é o CWE 119, e o top 12, que é o CWE 197, são correlatos. Na verdade, o 787 é filho do 119. Como a gente pode ver aqui, ó, 787 ele é filho do 119. Então isso quer dizer que esses dois caras estão extremamente correlacionados e olha o score dos dois. São score altíssimos, são score que precisam ser cuidados e precisam ser tratados pelo seu alto risco de exploitation, seu alto risco de estrago. Então, se a gente der uma olhada aqui, eu tenho várias categorias e vários tipos de buffer overflow, e aquilo que a gente vai trabalhar aqui nesse vídeo é Stack Based Buffer Overflow. Chega de blá blá blá, chega de números e vamos ao techniquez. Vamos trabalhar, vamos entender um pouquinho mais. Mas não tem como a gente falar de Buffer Overflow sem entender um pouquinho como funciona a arquitetura da nossa aplicação, como que a nossa aplicação trabalha. Qualquer aplicação que vá ser traduzida, que vá chegar lá no Assembly, ela vai chegar no Assembly, ela vai trabalhar com essa arquitetura, ela vai trabalhar com esse modelo aqui. Então não tem como a gente fugir disso, não tem como ir longe disso. Então a gente precisa entender, isso aqui vai nos ajudar a entender o processo de como funciona um buffer overflow para aí sim conseguir fazer um buffer overflow tendo domínio daquilo que a gente está fazendo. Tá? Então nesses slides aqui eu procuro mostrar para vocês, a gente traz aqui uma forma de entender esse funcionamento. Então uma das coisas importantes, uma das coisas que faz base aqui para o Buffer Overflow é a chamada do call. Como que a chamada do call funciona? Então eu vou colocando aqui, nesse momento, estou num ponto do código aqui, que essa é a próxima instrução que vai ser executada. Tá? Então, se eu fosse olhar ali no registrador, né, no nosso caso aqui, isso seria o endereço do EIP. Então, esse endereço aqui é o endereço do EIP, que é o endereço do registrador de próxima instrução. Então, aquilo que vai ser executado ainda. Então aqui eu vou executar uma chamada de função da função funcSecond. Eu posso dar uma olhada aqui por esse octeto aqui, por esse byte aqui, que o endereço entre a função, o espaço de endereço de memória que eu estou e o endereço da segunda função, tem um grande espaço entre os dois aqui, um espaço bem grande de memória entre esses dois caras aqui. Né? Então, se a gente olhar aqui daqui para cá, tem um bom espaço de uma série de instruções aqui. Então aqui é um exemplo para a gente ver que eu vou executar, que eu vou chamar aqui a função second. Então quando eu faço isso aqui, quando eu chamo
um call, ou quando chama a função, qual é a presunção? O que a minha aplicação presume? Ela presume que depois que finalizar a execução da segunda função, ela precisa retornar para esse endereço de memória aqui. Ela precisa retornar o fluxo de execução da aplicação para onde ela continue, para da onde ela começou. Então, ela começou a estar nesse fluxo aqui, vai chamar o call e depois ele tem que continuar as próximas instruções aqui. Então, o que acontece nesse processo? Quando eu faço a chamada da call, esse endereço de memória ele é adicionado aqui na pilha. Então, nesse cara aqui, eu tenho a representação aqui de uma stack ou da pilha aqui. Pilha. Então, a gente tem esse cara, a representação da pilha, então ele vai pegar esse endereço de memória e vai jogar aqui dentro da pilha. Para quê? Para que lá na frente, na chamada da função sec, quando ela terminar a função, ela vai ter essa instrução hatch, que vai fazer o quê? Vai pegar um endereço que foi adicionado aqui na pilha e vai fazer uma espécie de um jump para ele, ou seja, vai retornar para este endereço aqui. Então, vamos ver isso aqui acontecendo. Então, olha, notem, eu vou deixar executar a função call. Então, quando ele faz a call, pegou esse endereço e jogou aqui no topo da pilha. A minha função sec vai fazer o que ela precisa fazer. Então, ela faz tudo o que ela precisa fazer aqui e vai chegar num ponto em que ela vai chamar a instrução hatch. Nessa instrução, ele vai pegar o endereço do topo da pilha e vai saltar para ele. Então, a gente pode ver que essa setinha aqui, que é a representação do EIP, vai voltar para esse ponto da minha aplicação. Então, deixa eu executar, ponto. Cheguei nesse ponto aqui. Bom, Elfo, beleza, entendi isso. Mas o que isso tem a ver com Buffer Overflow? É o que a gente vai entender agora. Trabalhando esse pseudocódigo, digamos aqui que eu tenha uma função main, né? Então eu estou aqui, vamos escrever de novo aqui, main, que eu estou dentro de uma função main, dentro da função main eu chamo essa função aqui. E num determinado ponto ela vai fazer um return, então ela tem que voltar para a função main. Então é aquilo que nós tínhamos expressado aqui, como se aqui fosse a minha função main, e essa é a minha segunda função, em algum momento ela tem que retornar ali para a função main. Então aqui, esse cara vai fazer o retorno. Então aqui, mais uma vez, eu tenho a representação da nossa pilha, tá? Então da stack aqui. Então eu tenho um exemplo aqui, a representação. Bom, a hora que eu entro nessa minha aplicação aqui, eu tenho no topo da pilha aqui o endereço de retorno. Então esse é o endereço que, quando fizer o hatch, ele vai ser direcionado para. Então, esse é o endereço de retorno. Mas a gente vai ver que o processo de buffer overflow sobrescreve esse cara aqui, tá? Que quando nós estivermos fazendo o nosso exploit, nós veremos ele como sendo o nosso EIP lá. Então, quando a gente fala, eu tenho que sobrescrever o meu EIP, é exatamente esse cara aqui, que é o endereço de retorno, que vai se traduzir no endereço da próxima instrução a ser executada. Então vamos lá. Quando eu entrei na minha função, eu tenho aqui 500 bytes. Eu tenho uma variável dentro da minha função. Então essa é uma variável que vai ser carregada na stack. Então o que acontece? Ele carrega na stack um espaço de memória para 512 bytes. Então foi aquilo que aconteceu aqui. Carregou um espaço de memória para 512 bytes, mas no finalzinho da minha stack ficou o quê? O endereço que vai ser o endereço do retorno. Então ele carregou. E eu tenho, na sequência, a chamada da função getS, que é uma função vulnerável. Então, notem, quando eu vou fazendo a chamada função getS, eu permito que o meu usuário faça uma entrada de dados para essa aplicação. Conforme ele vai fazendo a entrada de dados, ele vai sobrescrevendo, ele vai carregando aqui em memória. Então, se nós formos ver, eu carrego aqui em memória, beleza, carreguei uma série de bytes. Só que se eu não tenho um controle aqui, o que vai acontecer? Eu vou carregar todos os bytes, inclusive sobrescrever o endereço aqui que vai ser usado para endereço de retorno, que é o que a gente visualizou aqui, que eu sobrescrevo esse cara aqui, que é um endereço de retorno. E no momento que eu vou fazer uma sobrescrição aqui, eu posso, por exemplo, passar o quê? Aqui eu joguei um monte de dados aleatórios, mas eu posso passar aqui alguns dados que são de interesse meu.
Por exemplo, eu posso inserir na memória o /bin/sh e depois fazer a chamada da função execve, que vai fazer um spawn desse shell. Nesse caso aqui, seria uma aplicação Linux. Se essa aplicação tem um SUID habilitado, eu teria um spawn de um shell aqui com permissão de sudo. Mas vamos continuar. Então, passei esse cara aqui. No momento que ele vai fazer o return, aonde que está o return? Esse endereço. Mas, Elvio, que endereço é esse? Nesse caso aqui, ó, o endereço daquilo que eu quero que ele execute. Então, eu passo um endereço arbitrário aqui que eu quero que ele execute, que eu conheço esse endereço. Nesse nosso exemplo, é o endereço do buffer que nós mesmos estamos passando para ele. Quando ele fizer isso aqui, ele vai executar esse shellcode aqui e vai nos dar, nesse caso, um spawn do shell. Então, aqui exemplificando, ele foi para o hat address, chegou nesse ponto e executa isso aqui. Mas vamos para a hora da maldade? Vamos para a brincadeira, vamos parar aqui de falar e vamos executar esse negócio na prática. Eu tenho aqui a minha máquina Windows, que vai ser a máquina atacada, e dentro dela eu tenho o nosso servidor vulnerável. E aqui eu tenho o nosso Linux. Para interagir com essa minha aplicação, eu posso netcat 192.168.255.194, que é o IP da minha máquina, na porta 9999, que esse servidor subiu ali. Quando eu faço isso aqui, eu já vejo que o meu servidor recebeu uma conexão de cliente, tudo bonitinho. Se eu digito help, que ele me permite aqui, tá lá os vários métodos que esse servidor permite trabalhar. Nós vamos trabalhar com um deles, que é esse método aqui, HSP0. Então vamos ao nosso POC, vamos àquilo que a gente quer fazer aqui, que é começar nossa exploração. Antes do nosso processo de exploração aqui, teria um outro passo, que é um passo de fazer fuzzing, de conhecer a nossa aplicação, de conhecer como ela funciona, quais são os métodos dela, o que ela aceita em cada um dos parâmetros, enfim. Nós vamos considerar que esse passo já está feito, que a gente já entendeu a aplicação, já sabe qual é o nosso método vulnerável, que é esse método aqui, HSP0. Então, nós vamos executar o processo de overflow propriamente dito. Então, vamos entender aqui. Esse é um arquivo de POC. Aqui embaixo eu faço a conexão com a nossa máquina atacada no host e porta que eu defino aqui. Então, tem aqui host e porta. Tá? E faço o envio de um buffer. O que eu tenho nesse buffer? O nosso comando e o payload propriamente dito, que nós vamos passar aqui um payload de 1000 bytes, que é mais que o suficiente aqui para explorar essa nossa aplicação. Mas antes de estourar ela, vamos colocar ela aqui no nosso debugger. Então, anexo aqui no debugger. Pressiono um playzinho aqui para deixar a aplicação rodando. Então está pronto, eu posso ver aqui no canto direito que ela está running, bonitinho, tranquilo. Então vamos agora executar esse nosso arquivo de POC. Então ponto barra POC.py. Opa, payload não está definido, tem um errinho aqui. Aqui é payload. Então vamos salvar esse cara aqui. POC. Mandei. Nesse ponto aqui, eu já posso ver aqui nos meus registradores algumas informações. Eu vejo em EAX, o nosso comando ali, AXP0, com um monte de A. Vejo em ESP um monte de A também. E vejo aqui no EIP 41, 41, 41, 41. O que é o hexadecimal 41? Corresponde ao caractere A. Então, eu posso ver que eu consegui sobrescrever. Então, todo aquele processo que a gente viu anteriormente aconteceu. Ele teve uma chamada de uma função. No momento que ele foi chamar a função, ele colocou na stack o endereço de retorno. E quando ele fez teve a função vulnerável que carregou isso aqui em memória. E quando ele foi fazer o return address, ele chegou naquilo que nós sobrescrevemos. Então, nós sobrescrevemos o endereço que se traduziu aqui no nosso EIP. Então vamos aqui
Sei que está funcionando, meu POC está funcional, o que, que nós precisamos fazer agora? Nós precisamos entender em que ponto desses 1000 As que eu passei aqui é que tem o nosso EIP. Então, o que, que eu preciso fazer aqui? MSF partner create de tamanho 1000 bytes. Para quê? Para que ele possa criar uma string aqui randômica em que eu passo para a aplicação e depois nós vamos pegar a parte que ficou ali no EIP e identificar o nosso offset. Então eu copio esse cara aqui, fecho aqui, na verdade não é aqui, volto aqui. No lugar desses 1000 As aqui, eu passo o quê? Passo esse nosso buffer ali, que é esses caracteres ali. Então, beleza. Passo esse caractere, salvo esse meu POC, volto no Windows, abro minha aplicação, anexo o nosso debugger, anexo no debugger, full server, F9, bonitinho aqui, e agora faço chamada no nosso POC. Beleza, aconteceu o overflow. A gente pode ver aqui que as strings estão em memória. E o que importa para a gente é o que está aqui dentro do nosso EIP. Esse 41, 39, 65, 41. Então eu copio esse cara. Faço MSF partner offset menos que esse cara aqui que eu copiei. Nesse momento, esse comando vai identificar para mim exatamente o offset onde estava o nosso, a nossa sobrescrição ali. Então eu pego esses 147 bytes aqui, volto aqui para o meu POC e aqui eu já vou começar a fazer uma alteraçãozinha aqui. Então eu digo que offset é igual ao monte de A. Que monte de A? 147 As. No meu EIP, ou seja, aquilo que eu quero que sobrescreva no meu EIP, vai ser BB. E aquilo que vai estar depois, que vai ser o nosso payload, que vai ser o nosso shellcode, vai estar na sequência que vai estar dentro do registrador ISP lá. Então, C vezes 500 aqui, que é mais que suficiente. E dentro do nosso payload aqui, que é o que a gente vai passar, eu faço o seguinte, offset mais EIP mais ESP. Então, aqui o que eu vou fazer com esse processo? Eu vou testar o encaixe da pilha, porque eu vou passar 147 bytes, que a aplicação identificou para a gente ali como sendo 147 o nosso offset. O EIP, que é aquilo que eu quero que se substitua nesse lugar aqui, ou seja, para ser um endereço válido da aplicação, que tem uma instrução ali dentro. E depois, no ESP, que é onde nós vamos colocar o nosso shellcode, eu coloco agora um dummy shellcode, alguns Cs ali, para simplesmente a gente olhar e ver isso entrando em memória. Então, salvo isso aqui, volto no Windows, fecho Immunity e aplicação, abro a aplicação, carrego o meu Immunity, mando anexar, vou server, anexo, F9, volto aqui e agora eu vou executar esse POC mais uma vez. Executei. O que, que eu tenho aqui? Olha, interessante, olha que legal. Tenho meu XP, tenho no ESP um monte de Cs e eu tenho no meu AP 42, 42, 42, 42, que é o quê? É o nosso BBBB, que é o hexadecimal 42. Indo um pouquinho mais além, olhando aqui no meu ESP, se eu clicar com o botão direito, Following Dump, eu vejo aqui ó, os nossos Cs. Se eu voltar um pouquinho, o que, que eu tenho antes? BBBB e AA, um monte de A antes aqui. Igualmente eu posso ver aqui na pilha, então aqui é a nossa pilha, então no SP aponta exatamente para esse endereço. Se eu volto antes, o que, que eu tenho? 42, 42, 42, que é o nossos Bs, e eu tenho antes um monte de A,
que são os 147 As que a gente precisou passar ali. Então é aquilo que nós vimos anteriormente, que ele faz o quê? Ele vai jogando os dados em memória até um ponto que ele sobrescreve. Então esse ponto da memória aqui tinha anteriormente o endereço de retorno, que agora virou o nosso BBBB, que foi sobrescrito e continua sobrescrevendo mais uma série de outros bytes aqui na frente da nossa aplicação. Então o que eu faço agora? Fecho esse cara aqui, abro de novo, anexo meu debugger. F9 ou playzinho aqui para rodar e volto aqui na verdade ainda aqui. O que eu preciso fazer agora? Aqui no meu exploit, eu preciso identificar um endereço aqui que faça um jump para o SP. Por quê? É no SP que a gente vai jogar o nosso shellcode. Então eu preciso de uma instrução, um endereço de memória dentro da minha aplicação que tenha o jump ESP. Então aqui com a minha aplicação rodando, eu tenho um comando que é o comando do MonaPy, que é o mona jump -r esp-n para não pegar nada que tenha no byte. Então aqui dando um zoom aqui no comando, mona jump -r esp-n. Então volto aqui, executo esse comando, ele vai processar. Ele pode ficar numa telinha travada por um tempo aqui. Voltou aqui. Eu posso clicar no L de log, que eu vejo aqui todas as instruções, todos os endereços que tem essa instrução, jump ESP. O que eu preciso procurar aqui agora? Eu preciso procurar um endereço, preferencialmente que seja da minha própria aplicação, ou seja, o meu próprio executável ou uma DLL do meu executável. Tá? E que tenha preferencialmente bypass que tenha, na verdade, um SLR como falso, ou seja, não tenha randomização de memória. Isso faz com que esse endereço seja sempre o mesmo. Por que eu procuro uma DLL da minha própria aplicação? Porque eu não preciso me preocupar qual é a versão ou release, enfim, do sistema operacional. Porque cada release do sistema operacional, os endereços seriam mudados, seriam diferentes. Então, eu procuro uma DLL da própria aplicação, porque eu sei que naquela versão da aplicação ela vai sempre ter o mesmo endereço independente da máquina que ela esteja, desde que o SLR esteja desabilitado. Tá? Então eu vou pegar aqui o primeiro endereço, botão direito, copy, address. Volto aqui no meu exploit. Então aqui no meu exploit, onde está o EIP, eu preciso colocar esse endereço. Mas esse endereço precisa ser invertido por causa da arquitetura da nossa aplicação que trabalha com Little Endian, ou seja, ele trabalha com os bytes invertidos. Mas eu vou usar aqui uma bibliotecazinha que nos ajuda a fazer esse processo aqui. E eu passo o endereço que nós acabamos de pegar ali. Então ele vai converter isso aqui para Little Endian. Então o que eu tenho nesse endereço? Jump SP. E isso aqui vai ser convertido em Little Endian, a gente já vê um pouquinho mais na frente na memória como isso aparece e realmente ele aparece invertido ali. Salvo isso aqui dentro da minha aplicação, o que eu preciso fazer agora? Ir para esse endereço. Então eu tenho duas formas de ir para esse endereço. Dando um duplicate direto aqui, ele foi para esse endereço. Ou, se eu clicar aqui, Ctrl G, colo esse endereço aqui, dou um OK, ele já vai diretamente para esse endereço aqui. E o que eu faço agora? Eu vou colocar um breakpoint nesse endereço, para que quando o meu exploit acontecer, ele pare nesse endereço para eu ver as próximas execuções dele. Então eu pressiono aqui um F2, ele mudou a corzinha aqui indicando que eu tenho um breakpoint nesse endereço aqui. Agora eu posso voltar aqui no meu exploit e POC vai. Posso ver que aconteceu o meu overflow. Como que eu sei que aconteceu? Eu estou aqui parado, então pausado aqui do lado direito, e eu posso ver aqui, ó, breakpoint at exatamente naquele endereço. E agora eu posso vir aqui e pressionar um F7 para deixar que a minha aplicação continue a execução, ou seja, que ela aconteça o jump ESP. Se eu clicar aqui antes do jump, botão direito, following dump, para ver o que eu tenho no meu ESP, eu tenho aqui
um monte de 43, que é o C. E dei uma olhada nesse endereço aqui. É para esse endereço que eu vou ser direcionado agora. Nesse jump, ele vai acontecer e ser encaminhado para esse endereço. Então vamos lá? F7. Olha o endereço aqui. É o mesmo endereço que eu tenho aqui. E eu tenho o 43 aqui que foi traduzido na sua respectiva instrução aqui. Então, ponto. Sei que aconteceu o meu exploit, fez o jump ESP com sucesso. Então, agora eu estou no ponto, naturalmente, num processo de exploitation, o que eu preciso fazer aqui? Eu preciso fazer a checagem de caracteres inválidos ou bad shares, que eu não posso passar para a aplicação. Mas, nesse vídeo, não é o objetivo, então a gente não vai fazer checagem de bad shares aqui. Tá? No meu site, tem um tutorial de como fazer checagem de bad shares, então se quiser acompanha lá, acompanha no site, tem lá todo o tutorial. Mas não é o objetivo aqui. Então, eu já sei quais são os bad shares, são 3 deles, que é o 00, que é no byte, o /R e /N. Então, o meu shellcode já está trabalhado para não ter esses 3 caracteres e passar de uma forma fluida, de uma forma tranquila aqui nessa minha aplicação. Tá? Então, eu fecho aqui a aplicação, abro ela novamente, anexo o meu debugger. Anexei o debugger. Volto aqui. O que eu preciso fazer agora no meu exploit? Simplesmente substituir o que está aqui no SSP pelo meu buffer. Naturalmente, o que nós faríamos agora? Com a utilização do MS Venom, nós geraríamos um payload pelo próprio MetaExploit, que é o MS Venom. Só que o que acontece? Esse payload certamente seria identificado pelo nosso Windows Defender. E eu comentei com vocês que no início da live que nós iríamos fazer esse cara aqui sem ser identificado pelo Windows Defender e eu sei que também não passa no ATP. Então vamos dar uma olhada, vamos ver esse negócio aqui acontecendo? Então vamos dar uma olhada aqui no nosso, no nosso ASM que gera esse cara. Esse ASM é o nosso shellcode que nós vamos utilizar, que é um shellcode de shell reverso. Então ele já está trabalhadinho, bonitinho. Esse shellcode nós criamos no treinamento de shellcode. Então a gente cria passo a passo, linha por linha, das 466 linhas, se não me falha a memória aqui, ó. 465 linhas do nosso shellcode aqui. Então a gente cria todo esse cara no nosso curso. Mas nós vamos usar aqui, que é a cerejinha do bolo que eu falei para vocês, que nós íamos utilizar aqui. Então, primeiro eu preciso assemblar esse cara. Então, com nasm reverse.asm, jogo no output aqui reverse.o. Então, o arquivo de objeto aqui, o arquivo que ele vai gerar. Se eu usar o XXD para ler esse arquivo ou ler o hexadecimal desse arquivo que foi gerado aqui, ponto .o, a gente pode ver todo o hexadecimal dele aqui. Então, esse hexadecimal que está aqui já é o nosso shellcode, já é o shellcode pronto. Tá? Então, bonitinho, é copiar e colar lá dentro. Mas a gente vai trabalhar ele aqui para vocês entenderem como nós fazemos esse processo. Antes disso, eu vou mostrar um outro comandinho maroto para vocês que também está aqui no meu site, tá? Que eu faço o disassembly desse objeto. Então aqui eu tenho um object dump fazendo o disassembly desse objeto aqui. Se eu executar esse disassembly, eu posso ver aqui exatamente o nosso shellcode. Então tudo aquilo que o nosso shellcode fazia, ele está aqui mostrando todo o disassembly bonitinho no shellcode. Beleza? Então vamos agora trabalhar esse cara para poder copiar e colar dentro do nosso arquivo Python. Com ele, o que eu vou fazer? Eu vou utilizar esse comando aqui, que eu faço o seguinte: cat
esse objeto que nós acabamos de olhar e vou usar o MSVeno, porque o MSVeno só vai gerar ele num formato de Python, bonitinho. Então ele vai fazer o parse e vai gerar no formato de Python. Mas vocês podem ver na restante do comando aqui que eu não faço nenhum encode. Então, do jeito que o meu shellcode foi assemblado pelo ASM ali, pelo NASM, né, ele vai ser gerado aqui. Então ele não muda nenhum byte. Então esse comando do MSVeno, do jeito que está aqui, ele não altera em nada, em nenhum byte, esse nosso shellcode. Tá? Ele simplesmente vai trazer ele para mim num formato do Python, para facilitar o copiar e colar dentro do nosso exploit aqui. Então aqui eu tenho esse cara. Então eu sei que o meu payload aqui tem 405 bytes. Então esse payload aqui do nosso shell reverso. Copio. Dentro do meu POC aqui, eu faço o seguinte: onde está esse SP aqui? Então, antes dele, eu colo todo esse meu buffer aqui. E onde está esse meu buffer? Eu simplesmente colo aqui. Ó. O SP vai virar esse buffer. Salvo. Aqui na minha máquina atacada, eu posso fechar minha aplicação. Eu já vou abrir a aplicação sem debugger. Naturalmente, eu abriria com debugger para ver se acontece. Mas eu sei que tá filezinho, tá rodando bonitinho, então eu já vou abrir sem debugger nenhum aqui. Tá? E vou abrir aqui o nosso listener. Então, netcat-lvp 4321. Então, tá lá. Listen 4321, bonitão. E agora vamos executar o nosso shellcode. ./poc.py. A hora que eu der um enter aqui, ele vai dropar o nosso shell reverso aqui. Então, pronto, consegui o shell reverso. Máquina está rodando, recebeu 561 bytes. Aqui eu já posso ver o nosso Defender. Então vamos ver aqui, ó. Virus and Threat Protection. Cadê? Manage Settings. Então, Real Time Protection on, Cloud Delivery on. Eu só está desabilitado aqui para o envio automático de samples, mas os outros dois estão habilitados. Então, está aqui a aplicação rodando e está aqui o nosso shell reverso executando. Tá? Então, está aqui bonitinho ipconfig. Olha lá o IP da nossa máquina. Se eu der um type aqui, né, de um texto qualquer, para dentro teste.txt. Ele não rodou? Vamos ver aqui. Tá lá, ó, teste.txt. Só ele tentou achar um arquivo ali, mas a gente acabou de criar o arquivo e estou mostrando que está na nossa própria máquina bonitinho. Então, com isso, nós finalizamos aqui o nosso processo de exploit do Buffer Overflow, inclusive com shellcode bonitinho, bem trabalhado. Então, muito obrigado pela atenção. Segue ali nas redes sociais, está aí o meu e-mail, está aí o meu Instagram. Eu estou postando bastante coisa, eu vou continuar postando a partir desse vídeo bastante conteúdo de Buffer Overflow, de Shellcode. Então, se você gosta dessa área, se interessou por essa área, continua seguindo aí que tem muita coisa boa. Então, tá ok? Muito obrigado e até a próxima.